nossa compreensão. O Senhor reina e governa para todo sempre, de todo sempre. Na sua origem não se faz menção. O seu fim não existe. O Senhor é o Senhor dos nossos dias, é o Senhor dos nossos antepassados. Será o Senhor de nossa descendência. E nisso declaramos a sua glória, o seu senhorio, a sua sabedoria, a sua grandeza. Pois o Senhor é quem faz. É o Senhor é quem faz. O Senhor é quem faz todas as coisas acontecer. Em Ti, Jesus, todas as coisas subsistem. Em Ti todas as coisas encontram o apoio, o fundamento necessário para que sejam realidade. Aquilo que já foi na história, foi porque o Senhor quis. Aquilo que é hoje é porque o Senhor quer. Aquilo que no futuro será, será somente porque o Senhor permite. Pois Tu governas sobre tudo e todos. O Teu amor transcende, a Tua vontade se impõe. Numa simples fala, o Senhor coloca tudo no devido lugar. Num simples gesto, num simples olhar. Num movimento acolhedor, constrange. Pois Tu, Jesus, não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Para tirar o mundo de um lugar de pecado, um lugar de dor, um lugar de medo, de vergonha, um lugar de ausência e de distância. Fez um caminho para que pudéssemos retornar ao Pai, para que pudéssemos ser religados com a história essencial, a história da humanidade que começa a imagem e semelhança do Filho. A história da humanidade que começa num lugar e de lá nunca deveria ter saído. Mas em Ti, Jesus, temos a oportunidade de voltar a esse lugar. Ali permanecer. De adentrarmos nesse lugar de delícias e nunca mais sair dali. Pois é onde somos seguros e completos. Aonde podemos encontrar satisfação na beleza dos Teus braços, na beleza dos Teus gestos, na beleza dos Teus movimentos. Pois em Ti nós podemos desfrutar de uma vida, absorvendo as informações dessa eternidade que o Senhor mesmo depositou dentro de nós. Como é bom, Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor, que é de amor. Como é bom cair nas Suas mãos, Senhor, pois infinitas são as Tuas misericórdias. Como é bom, Senhor, poder nessa manhã aqui, esse ambiente simples, mas cheio de devoção, poder Te encontrar, poder Te abraçar, poder se jogar aos Teus pés, caminhar rendidos à Tua glória, viver, meu Deus, mais do que uma experiência num ajuntamento, mas a convicção de quem o Senhor é, na oportunidade de fazer isso para a honra e glória do Teu nome, caminhando, trilhando o caminho que o Senhor já fez, se tornando, porque o Senhor assim o quis, podendo ver o fruto das obras das Tuas mãos em nossa família, em nossa casa, protegida e abençoada, porque assim o Senhor nos escolheu para vivermos e andarmos diante da Tua presença. Somente o Senhor
é o Senhor de nossas vidas. Somente o Senhor é o Senhor de nossas almas. É o Senhor do nosso espírito, aquele que governa sobre a carne. Somente o Senhor é quem nos interessa. Somente o Senhor. Enche, Senhor, este lugar com a Tua glória. Enche o lar dos meus irmãos com a Tua glória. Enche as empresas dos meus irmãos com a Tua glória. Enche os seus celeiros. Enche-os. Transborda-os. Enche, meu Deus, todas as esferas. Aqueles que estão enfermos, que encontrem cura. Aqueles que estão desacreditados, desesperados, vem, Senhor, encontra-os nesse momento e faz-os descansar em quem Tu és, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Nos ensina a desfrutar e a honrar a Tua presença, para que em nada sejamos confundidos. Dos pequeninos, Senhor, dos pequeninos, dos de colo, dos que mamam, assim como a Maitê, a Helena, o Leozinho, daqueles que já estão crescendo de forma tenra em nosso meio, preenchendo espaços com amor e com ternura, aqueles que já estão de idade avançada, a esses que fazem dessa oração a sua devoção nessa manhã, já de forma consciente, crescendo em seus dias, as crianças que ainda procuram o seu lugar, mas já têm vida contigo, aos adolescentes que estão mergulhando na profundidade do Teu Espírito, tendo experiências contigo, aos jovens, aos casais, aos solteiros, a todos. Enche os homens, Senhor, com a Tua glória, cheios de esperança e de convicção, firmados na hombridade da Tua palavra. As mulheres, Senhor, que às vezes se veem no lugar de indecisão e insegurança, sinaliza, meu Deus, a Tua grandeza através de segurança. Sela os corações, sela as mentes e faze-os convictos de quem Tu és. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos dependentes Teus e nos sujeitamos à Tua graça e ao Teu favor nessa manhã. Em nome de Jesus. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu descanso, eu espero em Ti, eu espero, eu Te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu
espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Aleluia. Nós damos início a esse momento de oração, devoção, jejum, de coisas que nos provocam a estar continuamente, permanentemente na presença do Senhor, acreditando em tudo que Ele tem feito, da forma que Ele tem feito, nos sujeitando à sua vontade, decidindo colocar o pé, decidindo fazer um movimento, decidindo fazer algo sabendo que o Senhor lá está. Porque aí é uma fé que transcende a lógica, que vai além da lógica. O Evangelho é feito disso. De fé, de pessoas que decidem caminhar debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, e a viver isso com uma responsabilidade louca. Porque não se justifica por movimentos meramente humanos. Se filtrarmos o Evangelho somente pela compreensão humana, vamos extrair disso coisas humanas. Agora, se filtrarmos o Evangelho pela essência do Evangelho, nós vamos além da humanidade, não neutralizando a nossa humanidade, mas espiritualizando ela, fazendo com que gestos simples sejam carregados de autoridade, carregados do sobrenatural. O sobrenatural já quase nem é mencionado porque se torna parte da natureza. É Deus vindo e afetando a terra. Deus vindo e afetando a existência. Deus vindo e transformando as coisas à volta. E você vivendo isso. De cenários que serão transformados na sua vida e todos vão dizer, nossa, que coisa, como que foi acontecer isso? Mas dentro de você já há um sentimento de eu já sabia. Porque eu estava caminhando, eu estava me movendo, crendo que o Senhor estaria ali. Ele me disse para permanecer. E eu fui ousado no permanecer. Ele me disse para estar e eu fui ousado permanecendo. Você vai ter que, em algum momento, ser chamado de louco, se sustentar nisso, permanecer nisso, ser chamado de louco até mesmo por pessoas que se dizem espirituais. Porque permanecer é uma decisão. E é uma decisão totalmente espiritual. Quanto mais você adentra nesse lugar com o Senhor, mais você vai desfrutar desse significado. Confiando em quem Jesus é, no que Ele disse, no que Ele falou, essa é a autoridade de Deus na sua vida. O que o Senhor disse, o que o Senhor falou. Confronte o que precisa ser confrontado, mas não perca a ternura. Faça o que precisa ser feito, mas com lágrimas nos seus olhos.
caminhe da forma que tem que caminhar com ousadia, mas não anule o Espírito. Permita que o Espírito te conduza, que ele te direcione, porque ninguém jamais será maior do que a sua vida de oração. Ninguém jamais será maior do que o Deus que lhe chamou. Ninguém jamais será maior do que o Senhor que te tomou pela mão, te chamou a essa grande obra e te faz viver nesse caminho extraordinário, nesse caminho sobrenatural, completamente natural, alinhado à natureza de Deus, manifesta aqui na terra. Ele te chamou, ele te deu uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Aí você sai de um lugar de servir a Deus por obrigação e passa a se relacionar com Ele por amor. O serviço é só uma consequência. Você sai do lugar da obrigação, do estar, do fazer, do se mover e começa a se relacionar com Ele por amor. Aí os seus dias passam a ser consumidos por uma doce rotina, por um lugar onde você não vê a hora de se fechar, de ficar sozinho, de estar entre amigos e dedicar a sua vida, a sua devoção a Ele. Sim, você começa a viver uma nova história. Uma nova história, uma história que Deus tem para você. Porque decidiu caminhar e permanecer com Ele. É isso que nós temos proclamado nesse lugar de oração, nesse lugar de devoção, nesse lugar de influência, esse lugar que a gente decide estar e continuar estando com Ele. Hoje nós estamos aqui em 4 pessoas. O Fio, militando batalhas com a sua voz, com a sua habilidade nos instrumentos. O Tiago nos conduzindo na maestria da tecnologia, nos colocando no ar aí, para que com qualidade você possa fazer parte disso. E o Flávio querido hoje, aqui tomando um cafezinho, registrando tudo com a sua câmera mágica. Eu digo que ele tem uma câmera mágica. Tira foto que nem Salomão em toda a sua glória tinha. E a gente faz isso para a glória de Deus, para que o Senhor governe em nosso meio e nós possamos confiar nele com autoridade, plenitude de dias. Vamos adorá-lo. Jesus, vamos adorá-lo. É o nosso Senhor. Tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou. Me entrego totalmente a ti. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou. Eu me rendo totalmente a ti. E sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou.
somente a ti. Jesus, quem foi, quem é e quem virá, nunca deixou de nos amar. Sim. Eu me entrego totalmente a ti. E sempre que me olhares, quero que me encontre com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. E sempre que me olhares, quero que me encontre com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou. Eu me rendo totalmente a ti. Eu me rendo totalmente a ti. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou. Eu me entrego totalmente a ti. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa vida. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa vida. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa vida. Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa vida. Jesus, tu és o meu primeiro amor. Sem ti eu sei que eu nada sou. Eu me rendo totalmente a ti. Totalmente a ti. Nos rendemos totalmente a ti, Senhor. Nós temos meditado nas Escrituras e poder compartilhar isso é um grande privilégio, porque há sobre nós a responsabilidade de fazer com que o Evangelho não só chegue às pessoas, mas se faça compreensivo, que se possa ser compreendido. E nós estamos caminhando essa semana falando sobre o custo de coisas que julgamos importantes, extraordinárias, e nessa segunda live a gente segue nessa compreensão, porque ontem falamos sobre o custo da ausência do jardim. Hoje nós adentramos nesse custo da constância, que não é uma fé que vive de insights, não é uma fé que vive de eventos, de calendários, de coisas que podem ser previstas. Por muito tempo eu fui instruído a viver o culto disso, o culto daquilo, o culto do avivamento, o culto do Espírito Santo, o culto da fé, o culto do sobrenatural. Irmãos, o culto é do Senhor, a estação é dele. Nós recebemos diretivas e manifestamos a partir das diretivas que recebemos. Essa simplicidade, ela é extremamente profunda. Nós temos 2 cultos, 2 ajuntamentos específicos aos domingos nessa casa. No domingo pela manhã, nós tivemos uma movimentação completamente diferente do que foi no domingo à noite.
E o nosso coração, tanto em um ambiente quanto no outro ambiente, era um coração comprometido com o que o Senhor queria liberar através do seu Espírito no ajuntamento dos santos. Pois o culto de domingo não é só o culto de domingo, é a construção, o resultado de uma vida, da vida dos meus irmãos que servem nessa casa, da minha vida, minha casa, a vida, a casa deles. Nas rotinas simples do cotidiano, a gente se inclina a fazer com que isso aconteça. E olha que extraordinário. Qual foi o melhor dos cultos? O da manhã ou da noite? Nós não temos esse aferidor. Porque nós caminhamos na disponibilidade. Na disponibilidade, nos fazemos vulneráveis para que o Senhor venha e comunique a sua igreja segundo a sua vontade, que é soberana. Ele é o Senhor do culto. Então nós não vivemos afirmando uma fé que caminha para uma semana de glória, que caminha para um dia disso, um dia daquilo. Nós vivemos para que haja uma permanência de uma vida que é estabelecida na presença. Não é isso ou aquilo. Irmãos, viver de evento pode em algum momento se tornar vento. E não o vento do Espírito, mas o vento de eternas ativações que não produzem nada. Que com o passar dos anos acabam se tornando pessoas que estão queimando, encontrando diretivas, mas não conseguem se conectar na prática da coisa. Igreja, viver igreja, se conectar na prática da coisa. Sair da utopia. Entrar num lugar de convicção e dizer: eu quero viver isso de forma prática. Igreja é a oportunidade que eu e você temos de viver o Evangelho de forma prática. Tem dia que a gente tá para chorar. Tem dia que a gente tá mais teológico, né, filho? Tem dia que a gente tá falando do cavalo amarelo, do Apocalipse, do cavaleiro, Tem dia que a gente tá bem nerd, né, Tiago? Tem dia que a gente só tá para rasgar e romper na presença de Deus. E Ele vem e é o movimento que a gente larga o microfone e deixa que Ele seja, que Ele faça. E os irmãos dos bastidores dessa casa sabem o quanto que isso acontece, surge. Porque não são conversas dos bastidores de que hoje nós vamos. Tem hora que eu acho que eu mais atrapalho eles do que ajudo. Que a gente começa a cantar música que a gente nem ensaiou. E aquilo vem da memória e começa a fluir de coisas que os nossos ensaios, com toda a importância, com toda a representatividade deles nos nossos movimentos, às vezes se resume em gente chorando com o microfone na mão e jogada no chão. E nada para, nada cessa. Tudo continua fluindo, segundo a vontade de Deus. Jesus fala desse permanecer em João. Está registrado lá em João, no capítulo 15, versículo 4. Ele diz, ele fala sobre esse permanecer. Se alguém puder colocar para mim no chat, eu agradeço. João 15, 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim. Esse permanecer é permanecer mesmo. Não é alternar entre circunstâncias. Obrigado, gente. Muita gente participando do chat. Oh, meu Deus, obrigado. A gente está vendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Ó. Fica enorme, tem uma tela enorme aqui na nossa frente, mostrando tudo que vocês estão escrevendo, interagindo no chat. Obrigado. Quando Jesus diz permaneçam, Ele está dizendo, pode ficar aí, nessa compreensão de quem eu sou, diz o Senhor. Uma vez que você permaneça, tenha certeza que eu vou permanecer em vocês. Eu vou continuar
realizando as obras que eu tenho a ser realizada na vida de vocês. É uma afirmação do Cristo. Esse permanecer, irmão, não é vento de doutrina, não é a loucurada gospel, não é isso ou aquilo. Qual é o movimento de fé agora da moda? Qual é a cor da parede? Qual é o negócio? Se não tiver telão de LED na igreja, não é uma igreja abençoada. Que história é essa, irmão? A igreja continua a mesma. Ela continua a mesma. Você pode viver a igreja do Senhor hoje, como aqueles homens, aquelas mulheres, de maneira simples, viveram lá no passado, no princípio de tudo. Você pode voltar a esse lugar, você pode encontrar esse lugar de perseverança, do permanecer de uma doutrina sã e correta. É aquilo que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, afirma, dizendo que os irmãos dessa fé, da gênese dessa fé, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão. Eles inclinavam a sua vida ao partir do pão e também nas orações. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Talvez a gente tenha aqui uma receita perfeita. Primeiro que a doutrina dos apóstolos ela era outorgada por Cristo, ou seja, onde Cristo é o fundamento, onde Cristo é o centro, onde Cristo é a base, jamais haverá outra doutrina que vai sobrepor a essa. Domingo à noite minha esposa falava sobre a questão dos nicolaítas, afirmada sobre uma doutrina equivocada, e essa doutrina equivocada dos nicolaítas não pode ser confrontada com oração. Você sabia disso? Porque doutrina é ensino. Vou te ensinar uma coisa para a sua vida de fé, para a sua vida ministerial. Um ensino equivocado, ele é pior do que talvez a ausência dele. E o ensino equivocado não é um espírito, é uma doutrina. Porque se fosse um espírito, a gente fazia uma oração e ele bate em retirada. A gente ora, a gente se porta, a gente se dedica à oração, a gente repreende pelo que entendeu e pronto, acabou. Agora uma doutrina equivocada, um ensino equivocado, um ensino tendencioso, assim como era o comportamento dos nicolaítas. Depois assista a mensagem do domingo à noite. Ela só pode ser combatida com o ensino correto. Não é um espírito que você ora e bate em retirada, porque é impregnado na cultura. Quando é impregnado na cultura, você precisa estabelecer o coração do Senhor, manifestar o coração do Senhor. E ao manifestar o coração do Senhor nesse entendimento, você vai ver que o ensino correto vai colocando um prumo natural diante do que está errado, diante do que não está certo. Aqui em São Paulo nós nos deparamos com alguns exemplos e nos ajuda a ilustrar esse contexto. Na Baixada Santista, a famosa Avenida de Santos. Temos tantos amigos preciosos que lá moram. E existem prédios que com o passar do tempo eles entornaram, eles ficaram tortos. Eu fiquei impressionado com isso. Porque não é pouco, é bastante. Obviamente a engenharia ainda permite o habite-se naquele lugar. Mas você nota o quanto que ele está torto.
visivelmente olhando para o prédio ao lado, que está reto. Na comparação entre o errado e o certo, você acaba observando de forma natural o quanto que um é equivocado e o outro é correto. Já está aqui no chat o link da ministração da noite. Muito obrigado. Você vai entender sobre esses fundamentos e você vai vendo o quanto que é importante, através de um prumo, estabelecer um movimento de fé confiável. Atos 2:42 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Constância, abundância, vida, fé, são coisas que precisam ser comuns em nossos dias, além das intenções. Vida com Deus, vida com o Senhor. Amados irmãos, firmeza, constância, abundância, presença, tudo isso combina com a obra de Deus. E por favor, não deixe para depois. Viva isso agora de forma intencional. Nós não estamos aqui para fazer uma lavagem cerebral em você. Nós estamos aqui para manifestar o Cristo na sua vida, para que você deixe as coisas comuns e passe a viver um sobrenatural em tudo aquilo que diz respeito à sua rotina. É uma rotina cheia da presença de Deus. É uma vida cheia da presença de Deus. Que faz a diferença. Que faz a diferença. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. É isso, filho. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Jesus, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Somente em ti. não vou ser abalado. Eu vou construir. Cante isso aí onde você estiver. Vida em ti. Cante isso. Tu és meu. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir Minha vida em ti. tu és O nosso fundamento.
Escreve aí no chat, eu vou construir a minha vida em Jesus. Coloca aí, vou construir a minha vida em Jesus. Senta o dedo, irmão, entra aí e escreve, eu vou construir a minha vida em Jesus. Eu vou escrever aqui agora. Confia somente em ti, não vou ser abalado. Que vida maravilhosa, irmão. Que vida maravilhosa. A gente percebe nos detalhes as maravilhas de Jesus manifestas em nosso meio. Ontem a gente teve uma reunião e foi muito doida essa reunião. Eu falei por 36 minutos. Os irmãos que estavam presentes falaram por 1h30. E muitas dessas falas, com senso de responsabilidade, eram convertidas em testemunho. Eram convertidas em testemunho. Foram convertidas em testemunho. Testemunho de pessoas que têm vivido experiências com Deus. Que no momento era um flerte. A possibilidade logo se tornou em responsabilidade. Em vida cotidiana, vida comum, vida que pode compartilhar aquilo que está acontecendo, aquilo que se tornou para eles substância, materialidade. Caminhe com pessoas que te despertam a fé, mas te trazem a realidade dos fatos. A chama que se mantém acesa, ela nos desperta a esse caminho de celebração de quem Deus é. Isso parte do testemunho. Olha que interessante. Irineu de Lyon disse: a glória de Deus é um homem plenamente vivo. Mas como, pastor? Se a gente tem que morrer para nós mesmos e para encontrar o Senhor, renascer a partir de uma morte, de uma renúncia, como que a glória de Deus é o homem plenamente vivo? É porque é você vivo de verdade e não vivo na mentira. É você vivo na verdade, na verdade. Pastor, mas a verdade é tão cruel que às vezes eu preciso me anular, eu preciso me esconder, eu preciso viver uma utopia, uma fantasia, porque é insuportável. Querido, deixa eu te falar. Que o Evangelho de Jesus na sua vida não seja um paracetamol, não seja um Dorflex, não seja um anestésico. Que o Evangelho na sua vida não seja um relaxante muscular, um relaxante existencial. Que o Evangelho na sua vida seja realidade. E na realidade você encontre um senso de propósito. Encontre motivo para sair da sua cama de manhã e dizer: esse é o dia que o Senhor já fez. Esse é o dia que o Senhor já fez na sua casa, na sua família, mulher. Esse é o dia que o Senhor já fez na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Não, o seu lar não é um lar de vergonha, de promiscuidade. Não, esse é o dia que o Senhor já fez na sua história, tirando a sua família de um contexto de dores. Esse é o dia que o Senhor já fez, mudando o cenário à sua volta. Homem, a sua casa será cheia de filhos, a sua mulher será ao redor frutífera, e você vai desfrutar disso na sua casa, nos seus dias. Você vai viver toda essa prosperidade completa em nome de Jesus. A sua empresa vai prosperar. Os seus negócios vão prosperar, seu telefone vai tocar, o orçamento vai sair da expectativa, vai se tornar realidade. Corretores de imóveis, Deus vai abrir portas e negócios no mercado que está difícil, se tornará realidade. Os empreendimentos vão bombar, você será procurado por investidores, por gente de primeira compra, por gente de muitas compras. Negócios serão comuns nos seus dias, porque você decidiu confiar em Deus. Ei, meu Deus,
Deixa Deus mudar a sua história. Deixa a sua realidade se tornar fato, para que você olhe para a realidade e diga: isso não é um conto de fadas, não se trata só de um culto para eu me sentir melhor, não se trata só de um encontro para eu me sentir melhor, não, se trata de uma vida para que você nasça de novo, renovado aos olhos de Deus, convicto na palavra, firmado na palavra e nela sendo suficiente, transbordante. Deixa Deus te conduzir. Deixa Ele te pegar pela mão. Deixa Ele te levar além. O mundo é o lugar de uma adoração, de uma alma constante, perseverante. É isso que Tozer diz. Porque se torna uma adoração plena, uma adoração para os dias, uma adoração para as noites, para a semana, para o final de semana. Não fique esperando o final de semana para ser igreja, por favor, pare com isso. É chegado o tempo de você viver essa constância através de uma devoção, de uma liberdade. O Senhor te tira do império das trevas, te coloca à luz para andar na luz, caminhar na luz, como Ele na luz está. Ele é a nossa luz. E faz isso para que você já não ande numa expectativa, mas caminhe numa realidade. Escute isso. A constância é o pulmão da fé. É ela que faz com que tudo seja oxigenado. Constância, rotina, vida com Deus, convicção. Quando vivemos só de momentos altos, perdemos a profundidade. Quando você vive somente de lugares e querer lugares, você perde a profundidade da coisa. Deus não veio para ser um evento na sua agenda, uma experiência pontual, mas sim para ser o centro do seu ser, o centro do meu ser, o centro do nosso ser. Essa constância transforma o ordinário em sagrado. Transforma aquilo que é comum em algo sobrenatural, fazendo com que tudo comunique a glória de Deus. E é ali, nesse lugar, no dia após dia, em que o reino sai de uma possibilidade e se torna uma realidade. Quando você entra nisso, você já não transita na superficialidade, você entra no profundo. Essa igreja primitiva que nós estamos falando, essa igreja primitiva, essa igreja dos primeiros atos, dos primeiros movimentos, ela não era ativada por conferências, ela era ativada por convivência, por constância. A constância deles era o que mantinha a chama, era o que fazia com que essa chama fosse mantida. Essa nossa geração, ela precisa reaprender a permanecer. Constância nos seus dias, nas suas decisões, nos seus movimentos. A fé não se trata de uma sobrevivência emocional. A fé é fundamentada na construção de Deus, que vem a partir da eternidade. Essa é a fé que nos move, irmãos. Essa é a fé que nos move. Essa é a fé que nos move. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em Ti. Somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em Ti. Sim. Não vou ser
ti, não vou ser abalado. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Tiago, deixa essa câmera aberta assim mesmo, por favor. Você que está nos assistindo aí agora, existem gestos e comportamentos numa live como essa que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando você interage através de escrita, você faz com que essa live chegue a mais pessoas. É intencional isso. E eu sei que talvez você tenha o que dizer, se manifestar. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora, estão nos ouvindo, na verdade, porque estão no trabalho, não pode estar com um fonezinho no ouvido, fazendo tantas coisas. A gente recebe tantos testemunhos, eu recebo muitas mensagens no meu celular dizendo: pastor, eu tô aqui, tô ouvindo, tô trabalhando, tô produzindo, tô honrando o meu soldo, tô honrando o meu salário, mas eu não perco as lives. Tem gente que assiste na hora, ao vivo, tem gente que assiste depois, mas tanto uma coisa quanto outra, assistindo na hora ou depois, você pode interagir com esse conteúdo. Você pode, por exemplo, entrar aí agora, abrir a tela do seu smartphone, do seu computador, ou mesmo na sua Smart TV, pegar o controle remoto, pegar o seu dedo e ir lá e clicar no like. Que se você faz isso, você impulsiona ainda mais. Você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você pega essa live, clica em compartilhar e faz isso nos seus grupos de WhatsApp, onde você está fazendo a mesma coisa. Irmãos, teve uma época em que a gente fazia evangelismo com um panfleto. E nós fazíamos com esse panfleto. A gente ia lá na esquina, a gente estava na rua, a gente fazia algumas coisas. E ainda hoje, inclusive, eu preparei semana passada um material para um livretinho muito legal para o nosso evangelismo utilizar. Ele deve ficar pronto aí nas próximas semanas. Deus vai dar graça para a gente levantar recursos para isso. Nós vamos conseguir. Um material muito bom. Se chama 10 Estações. E a gente já está pensando na capa dele, a gente já está organizando essas coisas e logo
vamos saber quanto vamos precisar de dinheiro para isso, mas a gente quer fazer muito isso na rua, de forma intencional, específica, entregar um material de qualidade às pessoas. Nós não abrimos mão disso. Mas olha que interessante. Antes a gente fazia e era isso que tinha para fazer. Ou você tinha um programa de rádio, e eu venho de rádio, trabalhei muito tempo em rádio, montei muitas rádios, trabalhei muito com estúdio, edição, voz, áudio, tantas coisas conectadas a isso. E nós sabíamos o poder dessa influência que gera esse círculo de relacionamento. E hoje a gente faz isso através do YouTube, através da rede social, através do abraço, do toque, tantas pessoas que se movem nisso, né? E olha que interessante, através do digital a gente caminha aí. Agora a gente tomou coragem e vai colocar uma placa ali na frente da igreja. Nem tem, dizendo que é uma igreja. Eu acho que isso já está na agulha também. Deus vai dar dinheiro para a gente fazer as coisas, irmão. Você ora por nós aí. Você ora por nós. O Pix está aí na tela. Você ora por nós aí. Nós vamos conseguir fazer um monte de coisa. E aí a gente vai se movendo. E ó, o like que você coloca é aquele que está no joinha na estrutura de transmissão, não aqui no chat. Você abre ali a live, você sai do chat, você entra ali, tem um negocinho, você clica nele, vai ficar pretinho. Aí você vai ver esse negócio chegar a cada vez mais pessoas. Você está sendo um evangelista fazendo isso. Porque nós estamos ensinando sobre o evangelho, acerca da palavra, impulsionando os nossos irmãos a conhecerem mais de Jesus. Jesus é o centro. Ele é o motivo da nossa canção, ele é o motivo da nossa transmissão. Ele é o motivo do nosso ajuntamento. E nesse ajuntamento, a gente consegue perceber o amor e o cuidado de Deus em cada detalhe. Coisa linda, irmão, é viver igreja. Muito obrigado por você fazer parte disso. Olha que interessante. Quando falamos de milagre, falamos de fé, nós estamos falando de um comportamento, e esse permanecer não se trata somente de visitar ou de flertar. Se você puder escrever para mim aí no chat, permanecer. Permanecer. Escreva permanecer. Entra no chat e agora escreve permanecer. A ênfase da nossa live hoje é o custo da constância. Quanto que isso significa na nossa vida, na minha e na sua vida. O custo da constância. Olha que interessante. Salmos 91. Você sabia que Salmos não tem capítulo e versículo? Salmos é número e verso. Salmos 91, verso 1 nos diz: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Aqui está dizendo aquele que habita, não aquele que visita. Aqui está dizendo aquele que habita. Habita não é visita. Eu e a Vivi e o Tito, a gente teve tantas experiências e conforme o tempo vai passando, a gente vai lembrando. Isso, muita gente escrevendo permanecer no chat, aleluia. A gente vai lembrando de tantas coisas que a gente passou nessa vinda de Santa Catarina para cá. E tem coisa que não é para esquecer mesmo. Uma delas foi estar em muitos hotéis. Não queríamos dar nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de transtorno a nenhum irmão. Ser pesado a ninguém. E nisso a gente chegava no hotel e o Tito perguntava: aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem onde brincar, aqui tem isso. Tem hora que
que a gente conseguia, pelos aplicativos de desconto, ficar num hotel melhor. Um hotel mais confortável. Tinha hora que a Viviane e o Tito dormiam na cama e eu dava um jeito no chão ali. A gente invertia, eu dormia para os pés, os dois dormiam para cima, a gente dava um jeito. Do hotel mais barato ao hotel mais caro. Com uma diária honesta, com preço justo, administrando o que o Senhor nos confiou. Desde os primeiros movimentos. E o Tito, de tanto estar em tantos lugares, quando a gente alugou um apartamento aqui em São Paulo, há 3 anos atrás ele dizia: mãe, agora a gente vai pro hotel? E a Vivi dizia para ele: não, filha, a gente vai para casa. E às vezes, estando dentro do apartamento que a gente estava morando, ele dizia: mãe, aqui nesse hotel tem piscina? Ele está com 8 anos. Ele tinha 5 anos. E às vezes a cabecinha dele ficava confusa entre o lugar que era de passagem e o lugar de permanecer. Até que o tempo vai passando e ele entende: opa, aqui tem uma portaria, não tem uma recepção. Aqui a gente não está de passagem, as roupas estão ali, o quartinho dele está aqui, as coisinhas estão arrumadas. A diferença entre você visitar ou fazer um caminho breve e estar de verdade é o quanto você se sente à vontade. De ouvir do pastor Luiz Hermínio, apóstolo Luiz, se a gente tem que se esforçar para entrar na presença de Deus, é porque em algum momento a gente saiu dali. Esse custo do permanecer, ele nos instiga a ficar, a estar e não se ausentar disso. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu estou lendo a versão NVT. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Preste atenção nisso. Ele é o meu refúgio, o meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Verso 7. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Verso 9. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Agora olha o que o verso 14 diz. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, diz o Senhor, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra.
com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. É coisa boa demais ser crente, gente. Isso sim que é área VIP. Isso sim que é área VIP. É, filho. Não compreendo os teus caminhos. É, Jesus. Uou. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em meio à dor. É. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em meio à dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Ei, e te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
Sim, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. À medida que seguimos caminhando e permanecendo no Senhor, ao olharmos para o Senhor, quando olhamos para Ele, somos iluminados. Essa atitude, essa decisão em permanecer, promove esse contexto de graça, favor, entendimento, vida. E a gente pode se debruçar nisso, sim, confiar em quem Ele é. Interessante que revelação é quando olhamos para Ele. Passamos a entender a vida cheios de esperança. Passamos a entender a essência da existência com convicção. O profético passa a estar diante dos olhos. Aquilo que Deus está construindo através da sua vida, da sua essência, passa a nos ser revelado. E a gente caminha nessa revelação buscando entender, se fazendo disponível, verdadeiros privilegiados na fé. É como se o Senhor permitisse em apenas um olhar. É como se o Senhor nos permitisse apenas olhar para Ele, contemplando a sua glória, o seu amor, o seu favor. É como se o Senhor permitisse que a gente tivesse revelação de 10 anos em um dia, em um instante. É como se ao olhar para a face de Jesus nós encontrássemos todo o desfecho que está pela frente, aquilo que está por vir, aquilo que está por acontecer, aquilo que está por chegar em nossos dias. A gente olha para Ele, a gente sabe. A gente sabe. A gente olha para Ele e sabe. Porque esse é o poder da presença. E o Senhor não está se relacionando com protocolares. O Senhor não está se relacionando com religiosos. Os religiosos são até denunciados por causa dos comportamentos que não fecham com a realidade. O Senhor está procurando os disponíveis, aqueles chamados de verdadeiros adoradores, aqueles que se movem em adoração ao Pai. Jesus disse: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Olha como o profético é sensível. Esse texto, ele fala de uma mulher samaritana que, quando reconhece o profético em Jesus, Jesus tinha os 5 ministérios em si. Ele era a expressão dos 5 ministérios. Jesus é essa máxima ministerial. Ele é o nosso exemplo ministerial. Não de uma forma de se mover ou de outra forma de se mover. Jesus tinha os 5 ministérios em si. No momento em que ele faz afirmações sobre a história daquela mulher, ela imediatamente diz: vejo que és profeta. As afirmações são leituras óbvias. Quando ela reconhece o profético em Jesus, a primeira coisa que ela faz é tirar uma dúvida no lugar correto da adoração. Ela pergunta: e o lugar, qual que é o monte? É esse monte aqui ou é aquele monte lá? Qual que é o lugar? Porque quando você encontra alguém de Deus, a primeira coisa que você quer saber é: eu estou adorando de maneira correta?
Eu estou fazendo de maneira correta? Eu estou me relacionando com o Senhor de maneira correta? Olha como isso é sensível. É como se o profético tivesse a obrigação de indicar às pessoas uma frequência correta de adoração. Não, pastor, mas isso é só os adoradores, são os levitas que definem. Não, irmão, não é nem a moda que define isso. Não é nem a moda que define isso. Eu sou da época que tocar 4 notas, filho, num culto, num violão, era muito errado. Porque as boas músicas, as músicas boas, as músicas extraordinárias, as maravilhosas, tinham muito mais que 4 notas. Aí o mundo dá voltas, porque hoje as músicas worship com 4 notas você toca tudo. Aí vem o Eli Soares aí tentando trazer o raiz da coisa de novo, né? Mas qual que é o certo? É a dinâmica, a cadência, a potência de um Eli Soares, de um Thales Roberto, de um Leonardo Gonçalves. Coisas absurdas diante da gente, tipo, uau. Pessoas acima da média, sim. Músicos extraordinários. Mas qual que é o certo? É o worship com 4 notas, continuous pad, ou a música bem arranjada de um nível mais elevado? Irmão, não se trata disso. Isso muda. Em algum momento era uma coisa, se tornou outra coisa, isso passa. Isso fica pelo caminho. Agora o profético tem a obrigação, um profeta tem a obrigação de ensinar o correto sobre adoração. E Jesus ali se manifesta profeticamente e responde àquela mulher samaritana que tinha dúvidas sobre o lugar correto da adoração, lugar correto de culto. E aí vem a máxima da nossa fé. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São eles. São eles. Se existem os verdadeiros, talvez é porque existam os falsos, meu amigo. Se existem os verdadeiros, é porque talvez existam os falsos. E se existe o falso, é porque precisa ser copiado de algum lugar. Irmão, viver num lugar de pioneirismo, viver num lugar de fazer o que ninguém está fazendo e depois ver que está tudo sendo copiado, não é fácil. Viviane e eu não temos pesquisas de tendência sobre como fazer igreja, como viver igreja, como se portar como igreja. Qual que é a revelação da moda, qual que é o jeito agora, qual é que é a forma. Não, irmão. A gente chora bastante. A gente às vezes só se olha e chora. Segura um na mão do outro e chora. Com medo, com temor de fazer alguma coisa errada. E aí o Senhor vem e diz: fala sobre cartas às igrejas. E ela desenvolveu uma série extraordinária sobre cartas às igrejas. A primeira foi esse domingo à noite. Tem mais 6 pela frente. E a gente sabe por quê. Porque Deus ainda fala. Ele ainda escreve. Ele ainda ama. Ele ainda se comunica com a sua igreja. E aí você vê no intervalo de uma semana, 15 dias, isso se multiplicando em outros lugares. Andar no lugar de vanguarda não é estar preocupado com o hype do momento, com o shape do momento. Não. Estar comprometido com o Evangelho, comprometido com a palavra. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
chegará o tempo, diz ele. E quem sabe o tempo é hoje? Quem sabe o tempo é agora, aí onde você está? Quem sabe o movimento é agora, aí onde você está, no que você está fazendo? Em estabelecer um altar ao Senhor e dizer: Senhor, me ensina a caminhar nesse ambiente de adoração. Me ensina a fluir nesse ambiente de adoração. Me ensina a me relacionar nesse ambiente de adoração. Me ensina a participar dessa dinâmica com o coração aberto. Me ensina a fluir com os meus irmãos. Me ensina a caminhar com eles. Me ensina a andar com eles. Me ensina a permanecer nesse lugar onde o Senhor é suficiente e eu já não transito baseado nas minhas carências. O milagre da fé está em quem permanece, quem anda nessa verdade, caminha nessa verdade. Eventos podem até te empolgar, até te ativar. Nós promovemos eventos aqui na igreja. Eles podem até te ativar, mas é somente a constância que vai te edificar. Eventos podem mexer com você, abalar suas estruturas. Pode gerar toda aquela intensidade, mas somente a constância que vai edificar a sua fé e te fazer crescer, conectado ao que está acontecendo à sua volta, a realidade do que está acontecendo à sua volta. Irmãos, não se trata de visita, se trata de habitação. Não se trata de visita, se trata de habitação. Não se trata de movimentos vulneráveis, movimentos passageiros. Se trata de constância. E aí você vai aprendendo a descansar. Que se Ele habita, é todo dia. É o dia todo. O tempo todo. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Ele não disse: eu estarei com vocês no culto de ceia. E domingo tem ceia. Ele não disse: eu estarei com vocês quando sobrar um tempo na agenda. Ele não disse: no dia do movimento, do evento tal. Ele disse: todos os dias eu vou libertar vocês para que vocês possam comportar a presença. O Espírito Santo vem com a revelação, nos trazendo entendimento, destino para nos fazer limpos, para que Ele venha habitar, para que Ele venha habitar e permaneça conosco, permaneça aí com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. onde flui o amor, onde flui o amor, Aleluia. onde flui o amor, Onde flui o amor. 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 Tu és o próprio amor, Jesus. Tu és o próprio amor, a essência da vida. Tu és adorado, meu Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar.
Ensina-nos, Senhor, a perceber a responsabilidade de ambos os espaços. Ensina-nos, Senhor, a caminhar debaixo da verdade, iluminados pela Tua palavra, iluminados pelo Teu Espírito, convictos em gestos, ações, pessoas que permanecem, pessoas que andam além de medidas pessoais, mas entenderam a autoridade de um coletivo que Te serve com o coração quebrantado. Seja exaltado, Senhor, em meio à Tua igreja. Seja exaltado, Senhor, em meio à congregação. Seja exaltado na cidade de São Paulo. Seja exaltado nos 4 cantos dessa região metropolitana. Seja exaltado nos 4 cantos dessa nação. Seja exaltado, Senhor, dentro do Brasil e fora do Brasil, na América Latina. Seja exaltado, Senhor, que todo joelho se dobre, toda língua confesse que somente Tu é o Senhor, que Tu és o Senhor dessa terra, que Tu és o Senhor que faz e acontece, Tu é quem governa. Somente o fato do Senhor estar aí, assentado nas regiões celestiais, já é suficiente para que todos o reconheçam. Homens o reconhecem, mulheres o reconhecem, anjos o reconhecem, demônios o reconhecem. Ninguém escapa à sua soberania. Quem poderá contender com o Senhor? Quem poderá se levantar contra o Senhor? Quem poderá caminhar contrariamente à vontade do Senhor? Quem ousaria? Por mais que homens se esforcem para deturpar, através de magias equivocadas, de mentiras, falsas espiritualidades, cultos a demônios, não podem contra a soberania do Senhor. Sacrifícios equivocados não podem contra o Senhor. Nenhum tipo de magia negra, nenhum tipo de bruxaria, nenhum tipo de tendências espiritualistas que só levam à perdição e à ruína. Não. A nova teologia da prosperidade disfarçada de coach não pode contra o Senhor. Não, nós não precisamos de áreas VIP. Nós precisamos de um ambiente cheio da presença de Deus. Nenhum tipo de riqueza pode ir contra o Senhor, pois o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Não. Nem principados, nem potestades. Não, não podem. Nem altura, nem profundidade. Nada se compara. Não, 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 não. Ninguém se compara a Ti. Ninguém se compara. Nada se compara. Nada que pode ser comprado se compara a Ti. Nenhuma riqueza humana, nenhuma sabedoria humana. Todos se dobram. Tudo se dobra. Tudo se dobra. Somente o Senhor é o Senhor. Somente o Senhor é o Senhor. Somente o Senhor é o Senhor. Permanecer em Cristo, em uma rotina, é fazer com que a palavra encontre sentido na expressão simples cotidiana.
Vi relatos de irmãos que estavam aqui agora no chat falando que, enquanto estavam assistindo essa live, estava tirando sangue, coletando sangue no laboratório. Eu sei que tem irmãos que trabalham na área da saúde, irmãos que estão dirigindo agora, nesse momento, irmãos que estão em casa, outros que estão no turno, no contraturno do trabalho, se movendo em diversas coisas, diversas formas. Você pode viver esse sobrenatural aí agora. Não só porque essa live está no ar, mas porque ela pode te influenciar a entrar nesse lugar de permanecer. Talvez permanecer te custe muito. E eu não menosprezo o fato de você ter muitos motivos para talvez querer desistir, querer parar. E, irmão, querer parar e desistir de igreja talvez seja só um sintoma de coisas que dentro de você morreram. De uma esperança que dentro de você em algum momento foi pelo ralo. Porque você deu a glória que era para ser dada a Jesus a homens. Porque você confiou seu coração, a sua mente a homens. E eu não menosprezo a autoridade de alguém sobre a sua vida. Eu e a minha casa sabemos o temor que nós temos em ministrar na vida de alguém. Às vezes em confrontar essa pessoa, para que ela saia do mundo imaginário e entre dentro da realidade. Pessoas que às vezes são perfeitas nas suas palavras e horríveis em suas ações. Nós sabemos o temor que nós temos em fazer isso com alguém, em conversar com alguém. Ontem nós tivemos uma reunião e muitas coisas precisaram ser ditas. Eu não quero que pessoas que caminham de qualquer jeito, de qualquer forma, ministrem sobre pessoas. Eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir. Está sob a minha responsabilidade. Porque para fazer algo por alguém, acerca de alguém, sobre alguém, em favor de alguém, é preciso que certos fundamentos sejam claros. E às vezes falar de forma direta parece grosseria. Parece estupidez, não é. Escute. Quando você mede a sua fé e encontra nela temor, se mova. Não deixe ninguém pelo caminho. Não deixe ninguém ficar para trás. Não risque pessoas da sua vida como se fosse um calendário. Não descarte pessoas na sua caminhada como se elas fossem passivas de ser descartadas. Não vá embora porque você não concorda. Irmão, eu não concordo com um monte de coisa. Dúzias e dúzias e dúzias e dúzias de coisas. Terabytes de coisas. Mas nenhuma dessas coisas são capazes de me fazer parar, de estar com gente, de permanecer com pessoas. Permanecer com gente provável e gente improvável. Quando você entende o custo do permanecer, você afere isso também. Passa por quem merece e quem não merece. Eu sei que tem gente que me usa como escada para o Luiz Hermínio. Tem gente que me usa como escada para o Jackson. Tem gente que me usa como escada para o Juscelio, como escada para quem quer que seja. Eu não tenho problema com isso. Eu sei o meu papel e o meu lugar. Mas olha, eu permaneço fazendo as mesmas coisas por muito tempo e o tempo que for necessário, convicto que é o Senhor que tem que ser glorificado.
quando houver alguma ênfase a meu respeito, que não seja por coisas que eu provoquei, mas por um lugar de autoridade que eu decidi permanecer, que a minha Viviane decidiu permanecer, que os pastores dessa casa decidiram permanecer, que os irmãos que servem nessa casa, que essa diaconia ímpar e extraordinária que serve nessa casa, os obreiros dessa casa, os músicos dessa casa, os adoradores dessa casa, gente que coloca gasolina no seu bolso para fazer alguma coisa, gente que se move investindo, cuidando, zelando, gente que junta o papel no chão, gente que não fica esperando convocação para pagar alguma coisa, gente que se porta e se postura porque decidiu permanecer. Tudo é uma decisão. Eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho todas as palavras. Eu não sou sábio em todos os aspectos. Algumas coisas eu sou bom, em outras coisas eu não sou tão bom. Mas de permanecer eu entendo. De ambiente eu entendo. Quanto custa permanecer? Quanto custa permanecer? Nós não éramos nada e o Senhor nos encontrou. Você não era nada e o Senhor te encontrou. Você nem conhecia ninguém e hoje você conhece pessoas extraordinárias. Onde você congrega? Valorize o ambiente. Quanto custa permanecer? Quanto custa ser bíblico? Quanto custa ser fiel? Quanto custa ser leal? Quanto custa amar? Quanto custa a constância? Hoje o dia está assim como ontem, assim como anteontem, corrido do início da manhã até o fim do dia, noite, madrugada dentro, como foi ontem, como será hoje, como vai ser amanhã. Essa semana está de parabéns. E eu sei que para você também não é fácil. Quanto vai te custar permanecer? Quanto vai custar a sua fé? Deixa eu te dizer, nessas horas que você coloca um sorriso no rosto e decide acreditar mais do que todo mundo, você decide acreditar na sua família mais do que qualquer outro da sua família, você decide acreditar no futuro mais do que qualquer um. Você decide acreditar sem ter evidências à sua volta. Você decide acreditar. Você decide olhar para frente e dizer: pronto, tá tudo resolvido. Eu não sei nem como é que vai ser. Deus está me dando algumas dicas, mas tá tudo resolvido. E aí você vai caminhando. A glória de Deus vem. Ah, ela vem. Coloca tudo em ordem e vai te dando evidências, além das expectativas humanas, de que esse é o caminho certo. Por favor, não me deixe ficar louco sozinho. Entra nisso. Vamos permanecer adorando o nome do Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Sim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso.
Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós estamos aqui nessa manhã, 4 pessoas aqui da igreja. Talvez tenha outros irmãos em outros andares aqui da igreja, resolvendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Eu louvo a Deus por todos que servem nessa casa. Se você não conhece o Mevan Ibirapuera e você está assistindo essa live, você é mais do que bem-vindo nos nossos ajuntamentos, nas nossas reuniões. Nós temos provocado essas reuniões e esses ajuntamentos para que o Senhor seja realidade em nosso meio. Jesus disse: onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós temos provocado isso no espírito independência. Eu quero te convidar a fazer parte desse movimento. Um movimento que depende do Senhor, que é dependente do Senhor, que assume responsabilidades, faz coisas extraordinárias com tão pouco, irmãos, com tão pouco. É constrangedor, a gente faz coisa muito grande com tão pouco. E a gente quer fazer muito mais. Quer fazer muito mais. E nós somos gratos a todos que participam, aos irmãos que acreditam, os coordenadores dessa casa, os irmãos que preenchem espaços de uma maneira extraordinária. Eu estou aqui com o Fio, Tiaguinho, o Flávio está aqui. E a gente está aqui com o coração aberto para te receber quando você passar por aqui, quando você estiver aqui. Conta com a gente. Assim como tantos outros irmãos que estão também com o coração aberto para receber e cooperar com aquilo que Deus tem na sua vida, te trazendo para uma mesa, para o relacionamento, para o entendimento da palavra. Nós somos gratos também aos irmãos que colaboram financeiramente com essa casa, aos irmãos que colocam os seus recursos. Nós temos um QR Code que está aí na tela. A gente também vai colocar a chave Pix aí no chat. Depois a gente vai deixar no comentário. E não fazemos isso com nenhum tipo de ganância. Nosso coração é blindado quanto a isso. Nós fazemos isso para a sustentabilidade do que está sendo liberado através de todos os nossos conteúdos. Quando você participa financeiramente, você está reconhecendo o altar de onde você tem se alimentado. E nós sempre damos essa oportunidade. Assim como, enquanto pessoas físicas, nós também somos participantes disso. Para que nós tenhamos, no meio desse contexto, liberdade de movimento, ousadia em expansão e convicção num senso de uma missão que passa por tudo que me diz respeito, inclusive as minhas finanças, inclusive as suas finanças. E faça isso para a glória de Deus, sem medo, sem nenhum tipo de peso. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Que o Senhor venha e tome conta de tudo aquilo que te diz respeito. E que você jamais seja confundido por nenhum tipo de vento de doutrina equivocada. Vento de doutrina equivocada. Não. Isso vai cair por terra. É o Senhor fazendo na sua vida e através de você, prosperando tudo que te diz respeito. Nós caminhamos debaixo de verdade e andamos na luz.
que essa luz se estenda à sua casa, aos seus negócios, à sua fé. E que você possa viver esse sobrenatural de uma fé legítima, caminhando em passos largos, caminhando em passos verdadeiros. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por essa fé que permanece, que está lá dentro, que precisa vir para fora. Eu oro, meu Deus, por corações ansiosos, corações que decidem permanecer, além das circunstâncias. Eu oro, meu Deus, para que essa fé ela seja colocada para fora e os meus irmãos se façam conhecedores de forma prática de todos os teus feitos, mas principalmente de quem o Senhor é. Nós oramos, meu Deus, a partir desse ambiente, por cada lar, por cada família, por cada empresa, por tudo que diz respeito aos teus filhos. Que eles possam descansar, Senhor, com serenidade, com verdade. E que nisso o teu nome seja glorificado, pois tudo que fazemos é para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, e fazemos dessa oração um altar de adoração ao teu nome. Te agradecendo, meu Deus, por mais esse período. No decorrer de toda a semana serão 5 lives, 5 encontros específicos, falando sobre custos. E hoje nós decidimos permanecer, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Receba o nosso beijo, nosso abraço. Conte conosco. Seguimos juntos. Amanhã estaremos aqui de volta. Para a glória de Deus.